15 minutos que vale a pena dedicar para uma entrevista é a entrevista de hoje no Papo de Dermato. Hoje nós vamos falar com a doutora Tatiana Gabi, especialista em unhas, sobre onicomicose, numa conversa exatamente do que você precisa saber para esse tema, super objetiva. Então não perca o episódio de hoje e se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, Spotify e todos os canais de podcast. Então aproveite agora a nossa entrevista. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo de Dermato. E hoje eu vou conversar com a doutora Tatiana Gabi, que é especialista em unhas, e o tema é onicomicoses. A doutora Tatiana, ela é dermatologista pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 2001, é parte do corpo clínico do Departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas da FMUSP e coordenadora do Ambulatório de Doenças Ungueais do Hospital das Clínicas. É também membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e de Cirurgia Dermatológica, coordenou de 2013 a 2016 o Departamento de Unhas e Cabelos da SBD a nível nacional e é membro efetivo da Sociedade Europeia de Doenças Ungueais desde julho de 2016. Seja bem-vinda, doutora Tatiana, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Hoje, então, a gente queria conversar um pouquinho sobre onicomicoses e, aproveitando aí a parte de introdução, realmente, queria que você comentasse com a gente um pouquinho sobre a classificação, como é a classificação das onicomicoses, como que você prefere classificar de acordo com o tratamento. Bem, a classificação clássica, né, das onicomicoses, a gente tem a distal, a subungual distal, que é a mais comum, a gente tem a superficial, a proximal, que é mais frequentemente observada em pacientes que têm imunossupressões, a gente tem também a endonix e a distrófica total. A endonix é uma onicomicose mais difícil de tratar, porque o fungo ele fica depositado entre a lâmina ungueal superficial e a lâmina ungueal profunda, né? E a gente pode ter, em vários desses tipos, um onicofitoma, né? Como se fosse um excesso de fungos ali organizado embaixo da unha. E quais são as causas mais comuns de cada um desses tipos? Bom, a causa mais comum da onicomicose, sem dúvida, são os dermatófitos, né? O Trichophyton rubrum, ele é o principal, mas a gente tem algumas micoses que são causadas por fungos não dermatófitos, né? Então a gente tem o Citalidium, que tem sido bem frequente, assim, na minha prática. A gente tem alguns fungos demáceos também. Acredita-se que, nesse caso, eles estejam secundariamente causando as onicomicoses, né? E a gente tem a Cândida também, que pode surgir em lesões prévias, então pessoas que têm descolamento da unha, pessoas com psoríase, né, o líquen plano, pode acontecer, pós-trauma. E, assim, na hora de fazer o diagnóstico, a gente sabe que, às vezes, existe um pouco de dificuldade de encontrar um laboratório que faça essa coleta de forma adequada. Como que você prossegue na propedêutica na hora de fazer o diagnóstico? Você colhe, você pede para colher, você faz clipping, faz cultura, como que é? Olha, o diagnóstico da micose da unha, o padrão ouro, justamente é a cultura, né? Então, você fazer o exame micológico direto ali, a coleta, e ter a cultura identificando o fungo. Isso daí é o padrão ouro. Na prática clínica, eu faço os diagnósticos através do exame com a dermatoscopia. Então, Uhum. assim, eu acho mais prático, eu já tenho bastante experiência, né? Então, para mim, acabou sendo mais interessante fazer dessa forma. Quando eu tenho dúvidas, aí eu posso fazer um clipping ungueal ou posso pedir para o paciente fazer uma coleta. E às vezes, quando a gente tem micológicos diretos muito sucessivamente negativos, ou a gente tem uma situação distrófica total, ou uma situação em que já tratou diversas vezes e não obteve cura, eu gosto de fazer um desbastamento da unha, coletar aquele material e eu mesma levo no laboratório e examino. Eu tenho essa facilidade e aí eu consigo identificar o fungo, mas isso eu faço bastante no hospital, né? Uhum. Então a gente consegue, porque a gente tem lá o laboratório de micologia junto. Sim, verdade. E quando que o aspecto clínico e dermatoscópico, ele pode ter associação com o agente causal? Em que situações?
Olha, a gente tem algumas situações em que a gente tem a onicomicose acompanhada da dermatofitose, né, então classicamente a gente tem aquela aparência de 2 pés e uma mão, né, 2 plantas e uma palma. E isso é muito frequentemente visto no Trichophyton rubrum. Então, quando a gente tem esse aspecto, a gente quase que já sabe que vai ser esse o agente. Certo. E às vezes o diagnóstico diferencial, ele às vezes acho que clinicamente a gente consegue imaginar que aquilo realmente é uma onikomicose, mas às vezes é um pouquinho difícil de diferenciar de uma onicólise traumática ou alguma outra patologia ungueal. Como que você diferencia, na clínica, na dermatoscopia, eh, antes mesmo de chegar ali o resultado do micológico? É, então, eu acho que a dermatoscopia auxilia bastante, né, porque os padrões dermatoscópicos, eles estão bem estudados hoje para onicomicose e quando a gente pratica bastante, fica mais simples para fazer esse diagnóstico. Então, Uhum. eu sou muito fã da onicoscopia, que é a dermatoscopia da unha, eu utilizo bastante, sempre, na verdade. Uhum. Mas, na prática, como que você aborda o paciente quando você acha que é só uma onicólise e não Hum, uma onicomicose? Porque muitas sim. vezes o paciente vem e ele, ele insiste um pouco, que ele acha que é aquela Uhum. micose. Como que é a sua abordagem Sim, é nesse caso? difícil, né, porque paciente que tem onicólise há muito tempo, em geral, eles já fizeram todos os tratamentos, eles têm uma coisa com a limpeza também, e isso é o que acaba dificultando o próprio tratamento, porque a gente cria um mecanismo de alavanca ali, que faz com que descole sempre, né. Então, praticamente eu tenho que conversar com o paciente, meio que dar uma aula Se reeducar, explicando. né? É uma questão de realmente explicar, o paciente precisa entender por quê. Ontem mesmo eu atendi uma paciente com uma unicólise de longa duração, já faz mais de 1 ano que ela está com quadro, ela já procurou 5 dermatologistas diferentes, e ela veio, né, no cons na consulta e tal, e ela me te falou, eu falei: "Ninguém nunca te falou que você precisa deixar a unha curta, né, porque são as medidas que a gente usa para Uhum, evitar que continue descolando". Ela falou: "Olha, já me falaram, mas nunca ninguém me explicou por quê". uhum, Então, sem explicar por quê, eu não entendia e não fazia, mas agora eu estou entendendo. Então, assim, uma coisa que eu acho que ajuda muito é explicar sobre alavanca, né, então eu vou na porta, a gente tem uma maçaneta que é de barra, aí eu mostro que com a ponta da maçaneta eu consigo abrir com o meu dedinho e se eu for mais para frente ali, eu não vou mais conseguir, aí a pessoa vai entendendo, eu explico. Imagina que tá, sei lá, descolando uma figurinha de alguma superfície, você ficar sempre tentando retirar, não vai descolar mais fácil? Você fica tentando colar de volta, então a unha é igual. Eu acho que é isso, educação, manter a unha curta e fazer algumas medidas para diminuir a hiperqueratose do leito, porque normalmente a unha não volta a grudar por conta disso. uhum. Certo. E aí, aproveitando a parte de tratamento, né, eu queria saber quando que você indica tratamento tópico ou sistêmico, em que Uhum. momento, se você indica outras terapias como laser, qual tipo de laser coadjuvante aí no tratamento? Olha, na minha prática, eu quase não assim, eu nunca indiquei laser, Uhum, tá, eu não costumo indicar. Eu recebo alguns pacientes que fazem uso do laser, porque foram em algum lugar que tinha, e aí eu até acompanho, né, muitas vezes não é a queixa original do paciente, enfim, ele está fazendo, eu acompanho. O que eu mais faço na minha prática é uma combinação do tratamento tópico e do tratamento sistêmico, né. Então eu gosto muito da terbinafina, eu acho uma droga segura, eu gosto de usar ela continuamente, e eu encaminho muito os meus pacientes para fazer podologia, né. Então eu tenho uma podóloga que eu confio bastante, que é próxima do consultório, tenho outras que me encaminham pacientes também, dependendo da onde o paciente mora, a gente uhum, encaminha, né. Então, assim, a minha ideia do tratamento da onicomicose é reduzir a massa fúngica. uhum. Então, com o desbastamento e o uso de tópicos, a gente consegue fazer isso enquanto o tratamento sistêmico atua ao mesmo tempo, né. E aí dessa forma a gente consegue curar vários pacientes. Se for uma endonix, muitas vezes só a podologia não vai ser suficiente, muitas vezes a gente precisa remover a placa. Eu tenho alguns casos que eu precisei remover a placa para poder fazer o tratamento de uma forma mais, assertiva.
E o tratamento exclusivamente tópico, ali com esmaltes, você deixa só para superficial branca, ou você usa em alguma outra situação em combinação? Eu acho que eu tenho um viés que acabam chegando pacientes que já fizeram outros Uhum. tratamentos para É mim. verdade. Mas eu acho que o tratamento do esmalte, ele é bem interessante quando a gente tem quadros muito iniciais, que Uhum, acometem menos de 1/3 da unha, que não chegam a encostar na lúnula, ou não uhum, estão acometendo a parte lateral da unha, que são situações que a gente sabe que o esmalte não vai ser suficiente, né. uhum, Então, nesses casos iniciais, na superficial branca é interessantíssimo. Aí eu acho bem interessante a gente usar o esmalte, né. uhum, Mas nas outras situações que acabam chegando até mim, até porque eu faço a retirada completa praticamente da lâmina, né, seja com podologia, seja com cirurgia, aí não tem nem aonde passar esmalte, precisa ser o creme mesmo, precisa ser a uhum. pomada, né. E como que você orienta a profilaxia para recidiva, né? Aquele Uhum. paciente que tratou e você vai acompanhar e ele talvez tenha até uma tendência, tem outras comorbidades ali que aumentem a chance de ter uma recidiva. Como que você orienta o paciente para evitar voltar aquilo? Sim. Do meio para o fim do tratamento, eu falo no começo para o paciente, a gente vai fazer um tratamento, ele é prolongado. Então, por enquanto, a gente não vai se preocupar com essa questão dos sapatos, das meias, de secar os pés, nada disso, porque senão você vai queimar a largata, né. Aí do meio para o fim, quando eu vejo que a gente vai terminar o tratamento daqui uns 2 meses, eu já começo educando o paciente a respeito do que é necessário fazer. Uhum, Aí, nas últimas consultas, eu reforço isso com ele. Então, é a questão dos sapatos, né, que precisam estar sempre é interessante a gente trocar os sapatos, não usar o mesmo sapato todos os dias, usar meias, essas meias de preferência são de algodão, né, para poder absorver a umidade dos pés. Depois do banho é interessantíssimo secar bem os pés. Eh, Às vezes eu até oriento, dependendo de quem for o paciente, se tiver alguma dificuldade nesse sentido, de usar o secador dos cabelos, no frio, para poder secar melhor. uhum, E aí, não deixar de usar algum talco, alguma coisa, antes de vestir os sapatos e depois de retirá-los, né. uhum, Além disso, eu peço para olhar o lugar onde esses sapatos vão ser armazenados, para que não tenha umidade, então aqueles antimofos são interessantes, não é o mesmo fungo, mas o ambiente é semelhante, né. E eu oriento fazer a limpeza dos sapatos após o uso. Dependendo do sapato, você pode lavar, né, se for uma havaiana, por exemplo, um chinelo, dependendo do sapato, você pode usar um lisofórmio ali, você pode limpar por dentro, ou colocar o talco, né, ou realmente deixar no sol. Então, dependendo do sapato, você vai tomar esses cuidados. Então é isso, secar muito bem os pés, a questão das meias, dos sapatos, e sim, sempre que for, se for algum ambiente que envolve, vestiários, lugares úmidos, né, então tem gente que toma banho na academia, tem gente que faz natação, hidroginástica, sempre usar chinelo nesses ambientes úmidos, né, tomar banho uhum, de chinelos, eu oriento o paciente isso. E aí depois sentar, e nessa situação, geralmente na academia tem um secador de cabelo, eu oriento secar bem, porque fica muito úmido, né, depois uhum, desse geralmente os vestiários são mais abafados e tal, até uhum, quando eles são conectados com piscina aquecida, então é impossível você secar um pé nesse ambiente. uhum. Então usar o secador. Ótimo. Muito bom. Acho que a gente passou bastante aí sobre vários aspectos aí da onicomicose. Com certeza foi muito proveitoso para quem esteve com a gente até agora. Eu queria que você, se pudesse deixar um recado final. A gente tem muitos ouvintes, muitas pessoas que assistem, que prestam concursos em dermatologia, até a prova do TED. E aí queria que você falasse o que que é importante desse tema para esse público que está assistindo a gente. Bom, gente, é importante que vocês saibam a classificação das onicomicoses, os principais agentes, né, que vocês se lembrem que o diagnóstico, o padrão ouro é a cultura, né, porque assim, existe o que a gente faz na prática e existe o que é acadêmico. Eu acho que aquela dica que a gente deu do Trichophyton rubrum é bem importante, assim, sempre tem alguma questão em relação a isso, né. E em relação aos fungos não dermatófitos, é importante estudar esse conceito que eu passei para vocês de que eles poderiam estar secundariamente infectando uma infecção original por,
um tricófito, um rubrum, um dermatófito, é uma impressão, não é o que é acadêmico, tá? Então, assim, academicamente a gente considera que existam sim essas infecções por fungos não dermatófitos. E aí, para você ter certeza que isso está acontecendo, você precisa comprovar com mais de uma cultura positiva, em momentos diferentes. Então, isso é uma coisa que é importante saber, né? Ótimo. Acho que é isso. Ótimas dicas. Bom, eu vou deixar um espaço para você dar suas mensagens finais. Se você quiser dar mais alguma mensagem, comentar com os nossos ouvintes, fique à vontade. Queria agradecer a sua participação aqui com a gente, doutora Tatiana. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, eu tenho um Instagram, @doutora Tatiana Gabi, DRA Tatiana Gabi, com 2 Bs e I. Obrigada. Muito obrigada. E ficamos então... chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Queria agradecer novamente a participação da doutora Tatiana. Muito obrigada por estar aqui conosco. E ficamos então, e vamos para o próximo episódio. Em seguida, daqui a 15 dias, a gente se vê novamente. Até mais!